Amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos os irmãos e irmãs da nossa amada Mevi e com todos os seus familiares. É o que desejo já de início, antes de começarmos a trazer a nossa mensagem. Mais uma vez, estamos trazendo a mensagem aqui pelo nosso canal no YouTube, né? Convidando os irmãos para estarem assistindo, estudando, buscando o entendimento, o discernimento no Espírito Santo de Deus para o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, esse Evangelho maravilhoso que nos guia nessa nossa jornada aqui nesse mundo. Os irmãos sabem que já tem alguns meses que nós estamos fazendo os nossos estudos das parábolas de Jesus. Já estudamos mais de 20 parábolas e ainda tem uma quantidade boa de parábolas, algumas parábolas importantes para a gente estar estudando, e vamos apresentar todas, se assim for da vontade do nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo. Mas hoje, especificamente, eu vou fazer um pequeno intervalo nas nossas parábolas para trazer uma mensagem do Evangelho, mas não através de parábolas. Eu vou trazer essa mensagem em função do momento em que estamos vivendo no mundo, onde nós fomos aí surpreendidos com essa guerra, lá na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, um momento de muita tristeza, um momento de muito sofrimento. A gente entende que é obra aí do príncipe deste mundo. E eu não poderia deixar passar esse momento sem trazer uma mensagem do Evangelho a respeito desse tema. A mensagem que eu quero trazer hoje é que é uma mensagem de paz em meio à guerra. Mesmo existindo a guerra, nós ainda podemos trazer uma mensagem de paz. Então eu vou trazer essa mensagem hoje e no nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir, vamos dar continuidade aos nossos estudos das parábolas. Então eu vou convidar os irmãos para estarem abrindo aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu vou estar lendo do versículo 6 ao versículo 8. Mateus 24, 6 a 8. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava proferindo ali o sermão profético, que está no capítulo 24 de Mateus. Nesse capítulo 24, então Jesus fala do princípio das dores, onde que ele fala de guerras, que eu acabei de ler, mas ele também vai falar da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem e exortação à vigilância. Nós já tivemos oportunidade de estarmos estudando esse capítulo 24, capítulo 25, os irmãos vão lembrar, quando eu trouxe aqui o estudo de algumas parábolas, as chamadas parábolas escatológicas, aquelas que tratam do fim, A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, estão todas dentro desse contexto. Mas agora eu vou estar trazendo especificamente essa passagem, onde que Jesus nos exorta de que ouviremos falar de guerras, rumores de guerras, e nação levantando contra nação. De tempos em tempos, meus irmãos, a gente vê o mundo sendo acometido por guerras. Desde que o mundo é mundo, a guerra ela faz parte aí da vida humana. Não necessariamente a gente vai ouvir falar
né, dessa guerra do Iraque, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e já temos logo que ir concluindo, já começou o apocalipse, já começou o tempo do fim. Não, nós não sabemos, somente Jesus é que sabe quando ele voltará. E mesmo se fosse assim, foram tantas outras guerras, né? Nós já podemos falar aqui só de pouco tempo atrás, guerra no Kuwait, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, isso sem contar as duas grandes guerras que, se formos pegar cronologicamente, elas não são, né, tão antigas assim na história do mundo. Mas Jesus, ele nos exorta de que nós sempre vamos estar ouvindo falar de guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação. Por quê? Porque nós sabemos que o homem se afastou de Deus. Desde a queda, desde a época de Noé, né, quando existia tanta maldade no mundo que Deus não viu outra alternativa senão, né, fazer aquela limpeza total através do dilúvio. O homem se afastou do Senhor e ele vive no pecado, vive na maldade. E cada vez mais ele vem trilhando caminhos da morte. Isso é que a gente vê no noticiário e faz parte da história do mundo. Nós sabemos que a profecia da volta de Cristo, ela vai se cumprir. Não sabemos quando, nem quais guerras podem precipitar acontecimentos que acelerem ou que já iniciem realmente o princípio das dores. Mas nós estamos vivendo mais uma guerra. E essa guerra é fruto da maldade humana. Então, essas guerras, elas são frutos da maldade humana, elas são frutos, né, deste mundo caído, né, e que nós assistimos. Nós vivemos num país pacífico, nós não temos essa aflição de uma guerra aqui no Brasil. Mas nós, além dessas guerras militares, essas guerras políticas, essas guerras por poder e por dinheiro que a gente vê, igual essa que está acontecendo na Ucrânia, cada um de nós tem as suas próprias guerras espirituais, as suas guerras pessoais, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, no âmbito de saúde, ou mesmo no plano espiritual. Nós também enfrentamos batalhas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, ele nos faz a exortação para que nós possamos vestir a armadura de Deus. Essa armadura de Deus é a nossa preparação para a batalha, para a guerra que nós enfrentamos em nós mesmos. Então, nada mais pertinente do que num contexto de guerra, né, como esse que nós estamos vivendo, que a gente faça esses paralelos. Primeiro, de que Jesus nos exortou de que essas guerras aconteceriam, nação contra nação, reino contra reino, e isso vai continuar fazendo parte desse mundo que vivemos. Mas também Paulo, lá em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 19, ele também nos traz como nós podemos nos preparar para as guerras internas, as guerras pessoais, as nossas próprias guerras. Eu vou ler aqui rapidinho, Efésios 6, de 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, enquanto nós vemos o mundo em guerra pela maldade, pela ganância, pelo pecado, pelo afastamento dos homens de Deus, nós, cristãos, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, também não estamos livres de guerra, só que as nossas guerras, como Paulo nos ensina, que não são contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, quando Paulo está nos ensinando isso, meus irmãos, ele sabe que o maligno ele nos ataca, que o maligno ele não aceita a derrota, por mais que ele saiba que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nós encontramos a salvação por crermos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, as nossas lutas, elas continuam. E o inimigo ataca de diversas formas. Ele ataca de diversas formas. Eu trouxe três coisas que o inimigo usa muito para nos atacar, para tentar roubar a nossa paz. Medo, ansiedade e pessoas usadas pelo diabo. O medo, o diabo se alimenta do medo, meus irmãos. O medo não provém de Deus. Então, o medo, muitas vezes, ele provém da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança no Senhor, que nós devemos confiar. Confia no Senhor, né? E entrega tudo ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Então, quando essa confiança ela ainda não está fortalecida, quando ela não está totalmente discernida, o diabo pode nos atacar no medo. Então, nós temos que estar vigilantes quanto a isso. Da mesma forma, a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. As pessoas hoje, elas tendem muito a querer que as coisas se resolvam rápido, a querer que pelo fato de terem confessado, muitas vezes confessado Jesus, Deus tem que fazer as coisas acontecerem, livrar às vezes de tribulação, de aflição, mas o tempo é de Deus. A aflição é do homem, mas o tempo é de Deus. Nós temos que saber esperar o tempo que Deus tem guardado para cada um de nós, para que as coisas possam acontecer. E a mesma forma, as pessoas usadas pelo diabo, porque muitas pessoas estão aí no mundo, não têm a Cristo como Senhor e Salvador, e às vezes vem para nos atacar mesmo. O diabo as usa para o ataque, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa alegria, às vezes com comentários, às vezes com colocações, às vezes com ataques diretos mesmo. E nós temos que estar preparados para enfrentar tudo isso, a todos esses ataques. Lembrando aos irmãos que quando a gente fala de pessoas usadas pelo diabo, nós temos que discernir que aquela pessoa não tem culpa, não é ela. Ela está sendo usada. Por isso que Paulo fala, o que eu acabei de ler, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue, representa aquela pessoa, né? Nós somos feitos de carne e sangue. Não. A nossa luta não é contra ela, mas talvez não, com certeza, pelas potestades que a estão usando. Por isso que nós temos que enfrentar orando por aquela pessoa e não enfrentando na carne. Então, o apóstolo Paulo, quando ele traz essa representação da armadura de Deus, ele nos dá as armas que nós devemos usar para enfrentar essas batalhas espirituais. Né? Ele usa a simbologia da armadura, porque ali quando ele escreveu essa carta, a gente tinha o contexto ali do Império Romano, dos soldados romanos. Então, quando ele fala de todas essas armas aqui, os crentes ali que estavam lendo, ouvindo, recebendo essa carta, eles tinham plena consciência daquilo que Paulo estava falando, porque eles conheciam, né, bem como que era uma armadura romana.
Então, quando Paulo inicia falando assim, ó, tomai toda a armadura de Deus. Aí no versículo 14, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingidos os vossos lombos é a parte da armadura, aquela parte que a gente vê que é tipo uma couraça aqui, ó. Aqui é tipo uma couraça. Então, é onde que protege o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar cheio da verdade, cingir os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade é luz, ela provém de Jesus. Então, nós devemos enfrentar as nossas batalhas em verdade, pois a mentira nos enfraquece. A mentira ela não vem de Deus. Aí ele continua falando, vestida com a couraça da justiça. A couraça é aquela parte da armadura que protegia aqui, ó, a parte, né, do tronco, a couraça da justiça. Nós devemos ser justos, que nós devemos sempre buscar a justiça. A verdade e a justiça, elas caminham juntos. Quando você age em verdade, você vai estar sendo justo com o seu próximo, você vai estar levando para ele aquilo que você realmente entende como sendo certo. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, que é estudar o Evangelho do Reino, que é o que nós fazemos aqui, que é o que Jesus nos deixou para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento. O Evangelho do Reino, nós temos que preparar no Evangelho da Paz, para que nós possamos levar essa palavra, para que nós possamos ter uma palavra de paz em meio à tribulação. Quantas vezes uma pessoa está ali sofrendo, batalhando, né, espiritualmente, e uma palavra de paz leva aquele refrigério, né? O Espírito Santo usa nossas bocas, nós que somos, né, discípulos de Jesus, para levar a paz, nunca para levar a dissensão, a porfia, a briga. Nós devemos levar a paz. E o Evangelho de Jesus é a paz, o ensinamento da paz e do amor. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É que a proteção, o escudo ele protege, né? O escudo romano ele era grande, ele protegia praticamente todo o nosso corpo. Dardos inflamados. Paulo está falando de armas de ataque que eram usadas na época, né? Aquelas flechas com fogo que a gente vê muito nos filmes. Então ele faz essa analogia que o inimigo ele lança flecha na mente da gente o tempo todo. Ah, não, mas e se eu fizer isso? Mas e fulano falou isso de mim? Eu tenho que dar uma resposta. E aí são vários, não preciso nem ficar aqui exemplificando, porque os irmãos sabem como que o diabo muitas vezes age na nossa mente. Mas é a fé em Jesus, é o escudo da fé que vai repelir esses dados, que vai nos dar o discernimento, que vai abrir nossa mente, que vai nos mostrar que aquilo ali não provém de Deus. O capacete da salvação é aqui na mente. O capacete ele protege a mente. Nós temos a certeza de que a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos salvos. Continuamos sendo pecadores, temos que lutar contra a nossa carne, temos que lutar contra as nossas concupiscências. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele foi pregado na cruz, ele verteu o seu poderoso sangue na cruz para a nossa salvação. Então nós temos que estar com isso sempre em mente, para que o inimigo não tente nos desviar dessa certeza, porque ele enfraquece, ele pode enfraquecer a nossa mente quando a gente duvida da salvação. E por último, a espada do Espírito, o Espírito Santo de Deus. E qual é a espada do Espírito? É a palavra. É estarmos sempre com a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de paz, é a palavra de amor, é a palavra de Jesus, né? O Evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra, eles caminham junto ali, nós nos alimentarmos, estamos alimentando, estamos buscando essa palavra. E Paulo continua em oração, e orar todo o tempo, com oração e súplica, lendo a palavra, porque aquilo vai nos dando resposta, vai limpando a nossa mente nos momentos de guerra, nos momentos de aflição.
A paz vai entrando através da oração, a paz vai entrando através da súplica, e vamos aprofundando na palavra, e aquilo vai trazendo resposta para as nossas angústias, vai trazendo resposta para muitas das nossas perguntas, e vai enchendo o nosso coração. E assim nós enfrentamos a batalha, nós enfrentamos a guerra espiritual. Deus nos dá essas armas, meus irmãos, porque Ele quer que tenhamos paz. Ele quer que tenhamos paz. João capítulo 16, versículo 33, né, Jesus nos disse: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente fala de guerra, a gente fala de batalha espiritual, igual eu falei até aqui, elas acontecem. As guerras estão acontecendo no mundo, como nós estamos vendo. As batalhas pessoais, elas acontecem na nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito, ao nosso redor. Mas Jesus traz a palavra de paz. Que nós teremos aflições, que essas coisas vão acontecer. Ele o tempo todo ele nos exorta que tudo isso vai acontecer, mas para que tenhamos paz nele, pois ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo na cruz do Calvário. A paz que nós encontramos em Cristo é termos o Espírito Santo nos direcionando e nos afirmando da salvação, né? Ela é inabalável. Ela é uma paz verdadeira, uma paz espiritual. Ela é diferente da paz que o mundo nos dá. Essa paz que o mundo nos dá, ela é falsa. A paz verdadeira é só em Jesus. É essa paz que eu acabei de ler aqui em João 16, 33, está em João 14, 27 também, quando ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está deixando claro que a paz que vem do Senhor, ela é diferente da paz do mundo, né? Quantas vezes a gente acha que está em paz aqui nesse mundo sem ter a Jesus, e na hora que vem uma dificuldade, uma tribulação, um tormento, uma aflição, a pessoa cai em desespero, cai em derrota. Agora, aquele que está verdadeiramente em Jesus, essa aflição ela pode vir, essa batalha ela pode vir, essa dificuldade ela pode vir, essa tormenta ela pode vir, mas nós temos certeza que Jesus dá uma paz espiritual, a paz que excede a paz do mundo, que não se compara com a paz deste mundo. Ela é diferente, ela é sobrenatural, ela é espiritual. É a paz que nós encontramos na fé, na oração, na súplica, na leitura da palavra, na preparação do evangelho da paz. Quando a gente se veste daquela armadura que eu acabei de ler, que Paulo está nos exortando, essa paz vai vir espiritualmente, como Jesus está nos ensinando aqui. Não é uma paz como a paz desse mundo, é uma paz espiritual, é uma paz diferente. É aquela paz que está escrito lá em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Não andeis, 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, olha só, oração e súplica novamente, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta é a paz de Jesus, é a paz que excede todo o entendimento. Quem não tem Jesus no Espírito não vai entender o que é essa paz. Como que pode explicar o crente, o cristão, o discípulo de Jesus, está passando por uma dificuldade
tão grande na vida, um sofrimento tão grande, ou de doença, ou na família, ou passando uma dificuldade financeira, mas você conversa com ele, você sente aquela paz, essa pessoa transmite a paz, é uma paz que excede todo entendimento, e as pessoas ficam assim, não, mas fulano de tal está passando por isso, passando por aquilo, como que ele está tranquilo daquele jeito, como que ele está em paz daquele jeito? É a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus, porque ele guarda os nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Ele guarda os nossos corações. É o que Jesus nos ensina. Então, meus irmãos, nessa mensagem de hoje, em que nós estamos vislumbrando as guerras, nação contra nação, e dessa guerra, mais rumores de guerras, que a gente não sabe ainda onde que isso pode chegar. Isso gera aflição, isso pode turbar os corações. Alie-se a isso o fato de acabarmos, de ainda estarmos no fim de uma pandemia, 2 anos de pandemia, que também trouxe muita aflição, que também turbou muito o coração, que também trouxe muitas dificuldades. E alie-se a isso ainda as nossas batalhas pessoais, que é de cada um, que cada um sabe que pode estar lutando em alguma área da vida. Então, se juntarmos tudo isso, o diabo pode usar, trazendo aflição, igual eu falei, medo, ansiedade. Mas aí nós temos que buscar a paz. É onde que eu acabei de ler nas Escrituras. É a paz que o mundo não entende, mas é a paz que só Jesus dá. É a paz que excede todo o entendimento, é uma paz que não provém de ciência, é uma paz que não provém de educação, é uma paz que não provém de cultura, é uma paz sobrenatural. E essa paz sobrenatural nós vamos buscar vestindo a armadura de Deus, que eu acabei de ler de Efésios 6, e como eu acabei de ler também, com toda oração, com toda súplica, em tudo dando graça, em sintonia espiritual, em proximidade espiritual. É assim que Jesus quer que nós fiquemos, meus irmãos, que nós tenhamos comunhão espiritual com Ele, orando, clamando, lendo, orando, buscando a palavra, buscando o evangelho, assistindo a pregação no YouTube, mas buscando, porque Jesus fala em nosso coração e Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. E o que eu quero encerrar é deixando aqui para os irmãos o meu desejo, a minha oração e a minha súplica para que todos nós, todos os nossos familiares, toda a nossa parentela, todos aqueles que nos são caros, todas as pessoas em que o Espírito Santo colocar em nossas vidas, aquele povo da Ucrânia, o próprio povo da Rússia também, que não tem culpa da declaração da guerra, que Jesus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, traga a paz para todos, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, fiquem em paz, irmãos e irmãs. É o que eu desejo para todos nós.